Então, se a gente for pensar na vida real e na questão do ator, por exemplo, existem várias técnicas que a gente conhece no mercado. Stella Atros, Meisner, né? Tudo veio baseado na realidade de Stanislavski, que foi o princípio, né, do balé de Bolshoi. Aí depois ele começou a estudar a parte teatral, introdução a personagem, criação de personagem, enfim. E daí começou os alunos dele a desenvolver algumas diferenças de técnicas, a adaptar melhor esse método de estudo para o teatro, propriamente dito. E aí algumas coisas funcionam para o audiovisual, outras não. Na grande maioria, não. Porque o teatro, na realidade, ele tem uma efervescência interna que você pode exteriorizar. Você pode se expor de uma forma abrangente, até para que você tenha realmente um acesso ao público que está ali te assistindo, lá na última poltrona, que possa ter uma intenção do que você realmente está passando ali, né? O público possa perceber isso. Já no audiovisual, isso não há essa necessidade, né? Mas a intenção, ou seja, a efervescência interna da alma, você vai jogar ela não através dos gestos, através do que a gente chama da expressão, né? Eu fico muito bravo quando alguém fala assim: nossa, eu sou ótimo em expressão. Ok, então você é ótimo para o teatro, né? Para trabalhar com teatro. Mas na televisão, nós buscamos o naturalismo. Desde Daniel Filho, quando começou a trabalhar com a parte de dramaturgia de novela na TV brasileira, foi o Daniel Filho que trouxe para a TV brasileira essa questão do naturalismo nas novelas, na dramaturgia. E aí o ator ele precisa trazer tudo, ou seja, ele precisa estar muito efervescido por dentro, com esse calor, com essa chama dos sentimentos, das emoções, né, dos pensamentos da personagem, que nada mais é do que as emoções, do que eu estou pensando sobre aquele assunto, e trazer para o olhar, e trazer no tom de voz, e trazer no subtexto, tal. E isso não é fácil. Não é fácil porque você, principalmente para quem tem muitos anos de teatro, ou porque na vida, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora, eu estou mexendo muito as mãos, e aí eu posso, se eu me mexer demais no cinema, é pior ainda, eu posso sair do foco, ou as minhas mãos podem tirar o foco do que eu estou falando. Então tem uma diferença muito grande em termos de técnica do teatro para o audiovisual, né? Ou seja, mas é uma questão de prática. Tudo é uma questão de prática. Quanto mais você treina, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais fácil aquilo se torna, né? Então, é interessante também que a gente vê muitas faces repetidas na televisão. E aí você fala assim, por quê, né? Por que será? Porque o cara domina a técnica, domina a naturalidade, ou seja, ele consegue trazer, né, com técnica, naturalidade, que é algo difícil. Você tem lá 3, 4 câmeras, isso quando é uma produção muito grande, e aí você tem uma questão de as intenções que você tem que trabalhar e trazer, você tem uma questão de iluminação, né? Se você está na luz, se não está, se está fazendo sombra, se não está, se você está numa externa, se o outro está te cobrindo em cena ou não, como é que você vai se defender. Então, enfim, tem uma série de detalhes que nós, diretores, ganhamos muito com quem já sabe. Então, é muito bom para a gente quando a gente pega um ator no set que ele já conhece sobre a técnica, porque ele já tem uma desenvoltura, né? Ou seja, ele já sabe como se defender para a câmera, ele já sabe ali que se o outro o cobrir, ele vai dar uma defendida, vai conseguir se manter em cena. Uma outra coisa muito importante também, ele já sabe como criar, como trazer a sua identidade, como trazer a sua naturalidade, sem perder a criatividade e, principalmente, colocando emoção, colocando vida, colocando essência naquela cena, né? E isso é muito bom. Quando a gente tem um ator que é criativo,
mas que sabe controlar a técnica e que é difícil, né? Por isso que eu falo que novela é uma escola que quem faz bem isso e quem se dedica, claro, quem estuda, há duas vertentes aí, né? Mas vamos falar de quem realmente se joga, de quem realmente trabalha, de quem se dedica. A novela é uma ferramenta que, assim, é uma lição de vida para o ator. E eu acho que quem faz novela bem, faz cinema bem e pode fazer teatro bem. Há suas controvérsias, é claro, mas é uma opinião minha, basicamente isso. O que eu acho da formação do ator, que é importante, que hoje em dia há uma busca muito grande, não só para o ator, mas para qualquer âmbito profissional, na vida, né? Na vida financeira, por exemplo. Se você pegar o Instagram hoje, todo mundo quer ser milionário. Mal sabe os caras que o cara aluga uma casa lá, não sei quanto, durante um mês, aluga um carro importado para ficar jogando na internet que é milionário e aplicar golpe vendendo curso, dizendo que sabe como é que faz para ser milionário. E esse imediatismo é muito ruim, porque ele gera ali um pessoal que está sempre correndo atrás da própria perfeição, que não existe a perfeição. E que não existe também o estar pronto. Não tem isso, né? O ator está pronto. É melhor preparado. Porque ele nunca estará pronto, ele nunca vai estar ali. Você pode ter 90 anos. Se você falar assim, não, eu já sei o que eu vou fazer, então você já começou errado. Quando você pegar um texto, quando você pegar um trabalho, quando você começar a pegar um personagem para estudar, para se colocar ali, ou quando você for fazer a cena com outra pessoa, você fala assim, já sei. Ali, meu amigo, ferrou. Porque não dá para saber. A gente está falando de seres humanos, né? Nós estamos falando de pessoas. E aí, voltando nessa questão do ator com relação ao imediatismo, que eu dei o exemplo em relação ao Instagram, esse imediatismo também está no cara que faz um curso, ou no cara que vem, de repente, aqui mesmo fazer um treinamento comigo, ou vem fazer um workshop com um diretor de elenco, ou vem fazer um workshop com outro diretor, ou faz aí fora, e acha que o cara vai me ver e vai me levar para a novela, e eu sou bom, minha mãe falou que eu sou bom, e está tudo certo. Pode ser que aconteça. Realmente pode ser que aconteça. Agora, a questão é, será que ele vai se manter? Uma coisa é buscar a fama, que é algo efêmero, ou seja, que passa. Isso tanto para quem é filmmaker, ou seja, desculpa, filmmaker não. Isso tanto para quem é ator, quanto para os youtubers, né? Ou seja, os caras que estão aí agora bombando no Instagram e tal. Eu esqueci a nomenclatura correta. Influencers. Os influencers. Então, ou seja, tipo, é muito efêmero. Então, hoje você é famoso, amanhã você é cancelado. Porque, de repente, você fez uma piada de mau gosto. A sua vida vira de cabeça para baixo. O ator, ele não tem muito isso. Mas o ator, o que acontece? Hoje ele está empregado, hoje ele é o artista, hoje ele é reconhecido nas ruas. E como que é o cancelamento? O cancelamento é ficar sem contrato. Ou seja, amanhã eu não tenho trabalho, né? Amanhã eu não tenho novela para fazer, amanhã eu não tenho uma peça de teatro, amanhã eu não tenho, sei lá, eu não tenho aonde bater para pedir um emprego. Você não vai conseguir, na porta das emissoras, chegar lá com o diretor de elenco e falar assim, me dá um emprego aí. Não é assim que funciona, né? Você tem que ter, eu falo que é uma chance em 1000, e se você pegar, você tem que ser muito inteligente o suficiente para poder agarrar essa chance e não deixar ela ir embora. Mostrar, fazer o seu trabalho bem feito, causar o menos de problema possível, porque é como se fosse você, vamos trazer para o dia de hoje, por exemplo, para alguém que quer ser
o gerente de marketing de uma grande companhia multinacional. É o mesmo processo. Você não vai chegar lá só entregando seu diploma na portaria da companhia. Há um network, né? Precisam conhecer você, precisam conhecer seu trabalho, precisam saber que você é uma pessoa que tem bom senso. Então, desde uma pessoa ética até uma pessoa que tem bom senso, uma pessoa que tem equilíbrio, uma pessoa compromissada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que estuda, que trabalha, que está disponível para sair daqui de São Paulo, vai para o Rio, que vai do Rio para São Paulo, que vai de São Paulo para o Amapá e volta, enfim. Ou seja, que faz isso não só pela fama, né? ou deixar se contaminar por isso, ou pelo minuto de estrelismo, que é ridículo, mas pelo ofício, né? Por querer realmente trabalhar com o que você ama. E que hoje em dia é muito diferente de antigamente. Antigamente você tinha contratos, e aí era duradouro, era uma coisa melhor, tal. Agora não. Agora é mais complicado, é por obra. Mas isso é ótimo. É ótimo, só que aí eu preciso de profissionais muito mais gabaritados, profissionais muito mais qualificados, profissionais muito mais dedicados, ganhando menos. Tem isso. Só que ninguém se atenta. Tá? E ser ator também, estudar, fazer, é 24 horas, né? Ser ator, estudar, trabalhar, ou seja, correr atrás de como ser outra pessoa, que é isso. É você sendo outra pessoa naquele momento, emprestando o teu corpo, emprestando os teus sentidos, a sua voz, né, a sua vivência cultural. Então não adianta eu estudar, fazer curso, faço curso e não conheço sobre a vida, né? Ou seja, a minha vida se resume no PlayStation ou no Instagram. O ator ele é feito de relacionamentos, né? Tipo, ou seja, ele é feito de vida, de paixão, de amor, de ódio, de desgastes, de torturas e de desejos, e de anseios e de conquistas e de perdas também. Então é muito importante essa criação emocional, que isso vai complementar o seu repertório, e ao mesmo tempo você tem que ser muito forte. Porque na vida o ator ele tem uma trajetória que é ingrata o tempo todo. Ela é muito ingrata. Hoje você tem emprego, amanhã você não tem. Hoje você tem um não, amanhã você tem um sim, ou amanhã você tem um não de novo. Enfim, é um caminho árduo, é um caminho muito trabalhoso e que realmente só fica quem ama. Não é para os fracos. O que eu vejo em relação a textos, estudo, é que todo mundo fica numa zona de conforto, principalmente quem está no início. Né? Então você acaba de pegar um ator iniciante, um ator que está começando, ele tem ali a insegurança o tempo todo atrás dele, pesando sobre as costas dele, no sentido do quê? Do texto. Ou seja, eu preciso decorar o texto. Claro, é o básico, você tem que decorar o texto. É evidente isso. Mas o decorar é só a ponta do iceberg, ou seja, eu preciso me aprofundar muito no entendimento do texto. Né? Eu preciso entender muito quem sou eu nessa cena. E é isso mesmo, assim, não é a personagem. Eu sou a personagem. Isso está acontecendo comigo agora. Não é que aconteceu ou vai acontecer. Isso está acontecendo agora. Quando isso está acontecendo agora, eu não paro para ficar pensando o que eu vou falar. Eu estou conversando aqui com você, eu não estou pensando o que eu vou falar, simplesmente eu sei do que eu falo. Então eu tenho credibilidade no que eu estou falando, eu trago esse assunto e explano com você. Eu não vou ficar pensando. Eu posso medir as palavras, mas é um tempo muito rápido, muito objetivo, muito sensitivo, sem perder as intenções sobre o que eu vou falar. A mesma coisa ocorre em cena. E o que eu vejo é que todo mundo fica muito preocupado em decorar o texto.
em trazer o texto, em acertar o texto e fazer. O ator de verdade, ele não faz, ele não atua, ele vivencia. Aquele momento único dele ali, ele se joga tão forte naquilo, ele se joga tão forte naquele momento, que ele vive aquele momento sendo ele em cena. Porém, com uma ressalva muito importante. Tudo que está à sua volta, ele está observando. Tudo que acontece à sua volta, ele observa, né? Então, se eu tenho alguém da equipe se mexendo, se eu preciso me defender porque o outro me cobriu para a câmera que está aqui atrás, eu vou lá e me defendo. Se, de repente, o meu colega em cena, ele errou uma palavra ou esqueceu o texto, eu vou lá e, em cima disso, salvo a cena, que é o mais importante, não é o meu ego, é a cena. Então, existem vários fatores e vários caminhos que esse estudo é fundamental. Decorar o texto é o mínimo que eu espero de você. É você chegar com o texto decorado. Existe um princípio básico do estudo que eu dou, um processo que eu faço. E isso é interessante também falar, porque as pessoas esquecem do processo. As pessoas só pensam no resultado, né? Ou seja, o cara vai fazer um teste amanhã, ele vai dormir pensando como vai ser o amanhã, ao invés dele pensar em estudar o texto. Ele vai decorar o texto ali, tal, etc., mas ele não vai se aprofundar nos conflitos. Guardem isso. Conflitos e objetivos. Todos nós, na vida, temos conflitos. Seja numa frase, temos um conflito. E um objetivo. Eu posso estar atrasado agora, preciso ir embora rapidinho, então eu vou fazer esse nosso bate-papo rápido para poder ganhar tempo e ir embora. Isso é o meu objetivo, ir embora rápido. Terminar isso sem perder a qualidade, mas eu preciso ir embora rápido, porque eu tenho outro compromisso. Um exemplo, é o objetivo, né? Agora, o conflito, ou seja, isso é um conflito para mim. Porque se você começa a atrasar a gravação, aí eu começo a me sentir incomodado, porque o que eu tinha programado já não vai dar mais tempo. E isso vai ser nítido na minha face, vai ser nítido no meu corpo, vai ser nítido essa inquietação na minha respiração. Citei isso, não é o nosso caso, citei isso só como um exemplo de situações que podem ocorrer numa cena, vamos supor que uma cena onde eu vou dar uma entrevista. Geralmente o pessoal pega o texto e pensa o quê? Nas falas. Como eu vou falar isso? E pronto. Só reproduz. E aí ele só pensou naquela primeira opção e reproduz. Sendo que não nos interessa isso, principalmente no audiovisual, né? Porque no teatro também precisa dessa intenção. Eu preciso disso, mas eu falo, eu te amo. Ali você já vai ter o espectador vai receber isso de uma forma óbvia, que é você ama a pessoa. Ah, eu te amo. Está na intenção da voz, que é isso. Eu te amo, tem alguma coisa estranha. Então você coloca na intenção da voz ali o que você está falando. No audiovisual, eu não tenho como enganar isso, porque está nos meus olhos. Então, se eu falar eu te amo, tem que ser verdadeiro. Ou tem que ser realmente verdadeiro e falso para outra câmera. Porque eu também não posso mentir para você aqui em cena. Então, há esse trabalho de subtexto, que é muito delicado e é muito trabalhoso, essas camadas que você vai estudando frase por frase. E aí uma coisa também que o pessoal não fala por aí, que é muito importante, o que me interessa é qual é o pensamento da personagem. Quem é a personagem? Sou eu. Mas é o meu pensamento em relação ao que o outro fala. É o meu pensamento em relação ao que eu falo. É o meu pensamento em relação ao que pode acontecer. É o meu pensamento em relação ao que aconteceu. Por exemplo, foi verdade ou foi mentira. Então, há uma profundidade dramatúrgica, né, e de história que você tem que criar muito grande. Além disso, e aí tanto para o teatro quanto para a televisão, qual é a ferramenta que o ator tem que dominar demais? A imaginação.
porque não tem como, né? Tanto no teatro que tem a quarta parede, etc, tal, ou seja, ele tem que se jogar ali e a imaginação dele percorrer todo esse caminho, todas essas histórias, criar esses antecedentes, que a gente chama, para ele colocar isso em prática, quanto no audiovisual. Estamos no estúdio, ok, mas tipo, eu sou Don Quixote, estou aqui com a minha espada, etc, e eu tenho que visualizar isso. Como que é ser Don Quixote? Quando a gente fala em imaginação, quanto mais você se joga na imaginação, quanto mais você cria detalhes, melhor. Mais você engana o seu cérebro. E isso, o nosso ofício qual que é? Mentir de verdade. Como que se mente de verdade? Acreditando na mentira. E para eu acreditar na mentira, o que eu preciso? Eu preciso criar essa mentira com riqueza de detalhes. Quanto mais riquezas de detalhes eu tiver na imagem, de repente no cheiro, no toque, no me transportar no local, na iluminação, se estava sol, se não estava, como era o chão, era uma praia, era areia que eu pisei, a areia era fofa ou era uma areia grossa, né? Em que local da praia bateu a onda na minha perna ou não, tinha vento, qual era o barulho do mar, trazer essas experiências que você também já teve fisicamente falando para a sua imaginação, porque por esse exemplo que eu dei agora do mar, quem já foi para o mar, quem já conheceu o mar, teve essa experiência sensorial. E isso pode ajudar na criação e principalmente em ver no seu olhar que você passou por aquilo. É um trabalho muito profundo, muito grande neste sentido. Ou seja, é preciso mergulhar, é preciso se jogar, né? Mas também é preciso saber voltar, é preciso saber sair. Aí a gente entra nas questões psicológicas e na energia de cada um. Ó, estudar é fundamental, mas só estudar também não adianta. Eu vejo muita gente que estuda, entre aspas. E aí, ou seja, faz um workshop ali, faz um curso ali, faz uma outra coisa ali e acha que está pronto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que é interessante dos workshops, né? Tipo, o network. Porque na realidade a gente nunca sabe aonde está a oportunidade. Ela pode até não estar em um workshop, ela pode estar no metrô. Ela pode estar realmente no e-mail que você mandou. Ela pode estar na plataforma digital que você está cadastrado. Mas nada substitui o presencial. Eu conhecer você, saber que você é uma pessoa que tem bom senso, saber que você é uma pessoa interessante, saber que você é uma pessoa dirigível, saber que você é uma pessoa que tem uma maleabilidade, um entendimento muito bom do texto, né? Que você consegue ser dirigível e ao mesmo tempo você é criativo, tem uma boa dicção, uma boa postura, isso eleva consideravelmente as possibilidades de você entrar no mercado. Isso eu estou falando em qualquer lugar, para qualquer pessoa e em qualquer relação, inclusive de atores com atores, né? Se eu sei que você é meu amigo, é um ator bacana e eu lembro do seu perfil, eu não tenho por que não te indicar. Então, relacionamento é muito importante. Agora, relacionamento sem formação também não rola. Não adianta, você pode conhecer todo mundo. Mas se você for ruim, não vai adiantar. O que é ser ruim, né, também? Ser ruim é aquele cidadão que ele acha que ele é bom. Isso é ser ruim. Ser ruim é o cara que acha que fez USP e que por causa do certificado dele da USP, ele é um bom ator. Não é? Conheço vários atores de formação por trabalhos, por estudo individuais, por workshops, por treinamentos, e que são muito melhores de quem fez USP ou qualquer outra faculdade, não desmerecendo o USP, pelo contrário, porque não é a faculdade que faz o ator, é o ator que faz a faculdade, ou é o ator que faz a escola. Como a gente tem gente que estuda a vida inteira e não consegue nada.
Mas existe isso não só na nossa profissão de ator, médico. Tem um médico, por exemplo, que ele pode ter feito, ele estudou USP e tal, etc., mas não é bem sucedido, né? Porque ele não tem network, ele não se comunica, ele não sabe se vender no mercado, ele não tem ali um caminho, né, de bom senso comercial. E o ator é um produto. Então, é necessário ter, sempre eu uso muito essa palavra bom senso, busco ela todo dia, em tudo que eu tento fazer, e tudo que eu faço. Mas é uma coisa que a gente, na nossa profissão, a gente tem que levar muito essa questão do bom senso. E que é muito difícil manter, né? Você tem que ter um equilíbrio. Você tem que estudar, ao mesmo tempo você tem que ter network, e ao mesmo tempo você tem que saber se vender. Ou seja, é uma balança e tem que ter um bom senso nas três questões. Ou seja, eu não posso parar de estudar nunca, eu não posso parar de fazer network nunca, eu não posso deixar de me vender nunca. É isso. Cada ator é um universo único, né? Cada pessoa é um universo único. Então, falar para você, faça isso, faça aquilo que vai dar certo, essa técnica XYZ vai resolver, você vai arrebentar depois disso, é ilusão. Não adianta, você vou fazer mais, né? Ok, vai ajudar em um ponto. Vou fazer Ivana, vai ajudar em outro ponto. Vou fazer Stanislavski, vai ajudar em outro ponto. Né? Vou fazer preparação com um preparador X, vai ajudar em outro ponto. A questão é, todas as técnicas, na realidade, são iguais. Só muda a forma de como a gente fala. Só muda a forma de como você classifica conflito e objetivo. E como a gente classifica, como você busca a sua emoção. Os exercícios desde o teatro básico, né, ou até... desde o teatro básico até os que eu dou no audiovisual, nada mais é do que a sua forma, tentar buscar com que você se concentre, foque e busque dentro de você, né, as suas emoções. Viva aquela experiência verdadeiramente, que só você é capaz de administrar. Então, não é um processo hipnótico. Eu vou tocar na sua face, você vai cair e vai voltar ao Corcunda de Notre Dame. Não é isso. E isso também não é a questão, porque principalmente no audiovisual e no cinema, a gente precisa ter um controle técnico muito grande. O ator precisa ter esse controle técnico, né? Hoje até um pouco menos, mas precisa ter. Precisa conhecer, precisa saber o que está fazendo no set. E trazer isso, na verdade, ou seja, essa experimentação pessoal, ela está atrelada a uma coisa chamada autoconhecimento. Se eu não sei como é a minha energia, se eu não sei se eu sou introspectivo ou extrovertido, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho controle. Eu não tenho controle de mim. Então, eu posso começar em uma cena emocionante, chorar demais, tal, etc., perder a mão e acabar ferindo o meu colega de cena. Isso não é bom. Preciso ter esse controle emocional, preciso ter esse controle, né? Ou também eu posso simplesmente chegar e passar da dose do que o diretor pediu, do que o diretor está querendo. E aí a gente pensa, nós pensamos na seguinte questão: o quanto eu preciso me conhecer primeiro para aplicar as técnicas? Essa é a questão, ou seja, eu preciso muito procurar me observar, procurar me conhecer, procurar me controlar, e aí controlar os meus pensamentos. O ator em cena, ele nada mais está fazendo do que controlando os pensamentos, ou seja, ele está se dirigindo. Né? E nós somos seres que nos dirigimos. Já parou para pensar sobre isso? Você acorda de manhã, você escolhe uma roupa para agradar quem? Ou você ou a outras pessoas. Então você está se dirigindo.
Você penteia o cabelo de um jeito, escova os dentes, você foi meio que manipulado para aquilo desde a infância, mas ao mesmo tempo você também está se dirigindo porque você quer aparecer bonito. O ator em cena é o mesmo processo, ou seja, ele está o tempo todo se dirigindo, só que essa direção que ele faz não pode influenciar na emoção. E aí é muito louco a nossa profissão, porque ao mesmo tempo que ele não pode deixar de sentir, de se emocionar, ele tem que ter o controle. Como é que eu vou me administrar se eu não me conheço? Como é que eu vou me jogar em uma cena se eu não sei do que eu sou capaz? Se eu não sei ali o controle? E tem que praticar, não tem como. Não dá para saber isso lendo o livro. É igual atleta. O atleta ele sabe que ele tem que correr a maratona, mas ele só vai saber, ele só vai conseguir bater o recorde do anterior se ele correr todo santo dia. Parou, o que acontece? Perdeu. Vai regredir. Nós atores, né, e também diretores, porque eu me incluo nisso, porque eu sou ator e diretor, eu me incluo nisso porque eu também tenho que estudar todo dia. Ou seja, eu tenho que estudar o comportamento humano, eu tenho que estudar o que acontece no mundo, eu tenho que estudar o que acontece com os outros, eu tenho que estudar o que acontece nas redes sociais, o que está acontecendo no jornalismo, na política, ou seja, não, é um estudo completo nas relações humanas, né, que é o que a gente mais trabalha, para poder dar vida para tudo isso aí na tela. Então, esse é um caminho que não tem volta. Então, se você é ator, se você é atriz, de verdade, tem que estudar e praticar. Não tem outra opção. Mas praticar, autoconhecimento, foco, autocontrole. Todas as técnicas possíveis e inimagináveis que você puder. E a principal, como eu aproveito, né, um pouco de cada uma para a minha evolução e para o meu trabalho. É isso.